Bom dia, pessoal. Essa atividade é uma atividade que pertence, faz parte dos trabalhos de duas disciplinas que estão sendo feitas, ministradas de forma interdisciplinar. Então, nós estamos aqui realizando uma tarefa da disciplina Estágio 4, que é estágio supervisionado em espaço não escolar, e a disciplina Práticas Pedagógicas em Instituições Não Escolares. Essas duas disciplinas fazem parte do curso de Pedagogia do Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou a professora Luciane Dias, que ministra a disciplina, e tenho o prazer de estar hoje junto com a discente, a Júlia Lima. Bom dia, Júlia. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Meu nome é Júlia, como eu fui apresentada. Estou muito empolgada com esse webinário, né, com o professor Kleber, que vai ministrar aqui para a gente. É um tema que tenho muito interesse e é muito relevante nos dias atuais. Então, espero que seja bem produtivo. Júlia, por que você sugeriu essa pedagogia de games, essa pedagogia de jogos, né? Nós estamos olhando para o espectro que a pedagogia tem para atuação e você colocou na nossa sala o seu interesse, né, de estar discutindo sobre games. De onde surge isso? Por que a Júlia tem esse interesse? Por que a pedagoga Júlia tem esse interesse? Bom, eu acredito que vem desde criança. Eu sou dessa geração Z e tenho muito interesse em jogos, sempre gostei muito. E ao estudar, né, no curso, eu vi essa possibilidade de atuar nesse campo e por isso veio esse interesse. Como conciliar a tecnologia, os games, dentro da sala de aula, que é um recurso que poucas professoras conseguem utilizar devido à falta de conhecimento mesmo, pedagógico. Então, assim, o meu interesse mesmo é como atrair os alunos para dentro da sala de aula, utilizando desse recurso que eles gostam tanto. Durante o PIBID, eu observei que a minha experiência com os alunos, no sentido de criar um vínculo, era sempre aproximação por causa de algum jogo. Eu observava que eles jogavam no celular durante as aulas, e aí eu começava a conversa. Ah, você joga esse jogo? O que você gosta nesse jogo? E, infelizmente, eram jogos que incitavam muito a violência. Eu conhecia do meu tempo de adolescente. Então, eu falava, nossa, mas você acha que esse jogo... Como que esse jogo funciona aqui para dentro da escola? Ah, é porque eu converso com os outros alunos, a gente joga juntos. Então, eu percebi que eles têm esse interesse de jogar juntos, de criar um vínculo juntos dentro do jogo. E aí tem essa resistência na sala de aula, eles não conseguem socializar tão bem quanto no jogo. Eu observei que isso poderia ser uma ferramenta de incentivo para as aulas. Então, como trazer esse jogo, esse debate, esse vínculo que eles têm lá no meio virtual para dentro da sala de aula. Então, são perguntas assim que eu espero que o professor nos ajude a responder. Legal. E a gente entende que o processo da pandemia colocou a virtualidade, os jogos virtuais também na nossa vida, de uma hora para outra, né? Muitas pessoas não tinham nem contato com os games, né, em si, e aí, de repente, teve que se adaptar para isso, para essa nova realidade. E a gente acredita que realmente os jogos vieram para fazer parte desse contexto, né? Já existia todo um movimento, né, de colocar jogo na sala de aula, mas na parte física, e agora também essa coisa da gamificação. Então, vamos chamar quem entende dessa história para vir conversar com a gente, Júlia? Professor Kleber, um grande amigo. Quando eu acho que a gente nem imaginava a questão de usar jogos na sala de aula, o Kleber já falava disso. E eu conheci o Kleber, nós desempenhamos uma tarefa juntos de formação docente, e o Kleber, ao mesmo tempo, estava em formação. Então, ele, estou fazendo curso disso, estou fazendo curso daquilo, e o Kleber é da área de matemática, gente, pasmem. Então, é aquele professor que todo mundo fica assim, meu Deus, né? E professor de matemática, todo mundo tem aquele arrepio. E o Kleber tem feito isso, esse trabalho de gamificação, colocar
os jogos na sua rotina, né? E também o Kleber trabalha com formação docente com relação aos games. Então, o Kleber é um professor que é um professor de tecnologia, né? Da educação, ele trabalha com a educação básica, tanto pública quanto privada, e também com a formação de nova geração de professores, e por isso ele é nosso convidado hoje e veio aqui atender o pedido da Júlia, o pedido da turma toda, para a gente entender um pouco desses games, né? Kleber, seja muito bem-vindo na nossa aula de hoje, e a gente está assim, honrado com a sua presença. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Dr. Luciano. É um prazer a gente trabalhar junto novamente, né? Já temos uma caminhada de longos anos e é sempre um prazer trabalhar com você, né? A gente está nessa jornada de formação de professores há muito tempo. Eu trabalho, né, como professor de matemática, como formador da área de tecnologia há muito tempo também. Então, assim, é sempre bom poder compartilhar um pouco, né, da minha experiência. Eu não estou aqui para ser o dono da verdade nem nada, só um pouco de experiência que eu tenho nessa área aí e espero que possamos, né, ter um bom bate-papo, tá? Então eu vou compartilhar minha tela, vai ser um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado aí, mas espero que vocês gostem, tá? Eu vou dividir a minha fala em duas partes, que vai ser uma parte mais teórica, onde eu vou colocar alguns pontos, e depois uma parte prática, onde eu vou mostrar algumas plataformas, né? E assim, ouvindo a Júlia aqui, eu vejo eu na sala de aula, assim, às vezes eu também consigo me aproximar dos alunos por essa questão, né? Questão do jogo, o que você joga e tal, e aí a gente começa uma discussão, e essa semana mesmo eu fiz algumas atividades e eu vi, assim, quantos alunos ficam enganjados, quanto essa questão do jogo, ela motiva os alunos a aprenderem. É engraçado, a gente jogou um jogo, aí todo mundo, aí teve o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí depois faltava, tipo, 7 minutos para terminar a aula. Não, então peraí, vamos jogar o mesmo jogo de novo. Então, assim, é um negócio muito interessante a gente ver essa relação, né, que os alunos têm. E no nosso caso aqui é para aprendizagem, né? O jogo aqui é para motivar, o ponto principal é a aprendizagem. Então, vou colocar a minha tela aqui. Fique à vontade, nós saímos e deixamos você, tá bom? Tá joia, obrigado. Obrigada. Vamos lá. Nada. Bom, pessoal, aí vocês estão vendo aí, vou tentar simular um quadro aqui, né? O professor de matemática gosta de escrever, né? Enfim, todo professor gosta de escrever no quadro. E eu vou tentar também manter um pouco disso aqui para vocês. Então, o nosso bate-papo aqui hoje é sobre gamificação. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esse conceito, porque gamificar não é só jogar, tá? Tem mais coisas que a gente precisa estar atento. Então, vou tentar colocar alguns elementos importantes aqui sobre a gamificação. A primeira questão importante, né, que é o conceito de gamificar. Isso é o primeiro passo para a gente desenvolver aqui. Então, primeiro, deixa eu só aqui, o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Trocar a cor aqui. A ideia principal de gamificar é motivar a aprendizagem. Essa é a ideia, tá? É motivar a aprendizagem. Nada mais além do que isso. E para isso, a gente precisa entender que tem alguns componentes na gamificação que no jogo, por jogar, a gente não tem, tá? Então, na gamificação, a gente precisa compreender alguns princípios básicos para que a gente possa, de fato, explorar, né? Eu vou colocar aqui, vou fazer uma ousadia, isso como uma metodologia de ensino, né? É claro que aqui a gente está no contexto pedagógico, então eu posso usar isso, que a gamificação também é uma metodologia de ensino para ajudar os nossos alunos, porque nosso objetivo enquanto professor é sempre ajudar o aluno a desenvolver a aprendizagem. A gente fica muito feliz quando o nosso aluno aprende, quando ele se sente feliz aprendendo, porque a aprendizagem também está ligada à felicidade. Então essa questão do jogo, ela traz muito isso para a gente. Então assim, dá para aprender e aprender feliz. Então essa é a ideia de gamificar, tá bom? Beleza. Aí, alguns desses elementos que a gente precisa prestar um pouquinho a atenção, tá? Vou colocar alguns desses elementos aqui. Primeira questão que a gente tem que ficar atento é que a gente precisa entender quais são os nossos objetivos de aprendizagem. Então, vou colocar aqui.
quais objetivos de aprendizagem. Então, isso aqui precisa estar claro para a gente, no caso, professor, quais objetivos de aprendizagem, para que aí sim, eu tendo isso claro, aí eu consigo, de fato, criar um jogo, tá? Para ele, de fato, fazer sentido para o aluno. Porque o jogo aqui não é só para fazer como entretenimento. O jogo aqui, ele tem, né, um motivo, tá? Ele tem um motivo. Então, primeira coisa, eu tenho que ter claro na minha mente o que eu quero. Quais são os objetivos de aprendizagem que eu quero desenvolver com aquele jogo. Beleza. Tendo isso claro, isso vai já facilitar boa parte do meu trabalho. E lembrando aqui, a gente está falando da gamificação, isso não é uma coisa nova, tá? Só para vocês terem uma noção, esse primeiro termo aí, esse termo, né, que foi criado lá em 2002 por um cara que era da área de programação, né, de sistemas, programava jogos, e ele usou esse termo pela primeira vez, tá? Deixa eu só passar o nome dele aqui, olha só. Ó, é Nick Pilling, tá? Vou colocar aqui, vou apelidar ele aqui de Nick. Então foi a pessoa, né, que, digamos assim, utilizou esse termo de gamificação pela primeira vez. Mas lá a ideia dele era para desenvolver jogos, sistema de jogos. E aí, essa metodologia ela acabou sendo divulgada, ampliada, ganhou notoriedade na área empresarial, tá? Aí, a partir de meados de 2009, 2011, 10, por aí, os pesquisadores, né, na área de educação tiveram contato, né, com esse conceito aí para a área de jogos. E começaram a entender que isso seria possível utilizar como, né, uma estratégia de aprendizagem. E desde então tem sido utilizado. Então, na área empresarial, se utiliza muito isso hoje. As empresas utilizam muito dessa questão da gamificação para... Lá eles têm um objetivo, né? Vamos supor, quero treinar os funcionários para atender melhor os clientes. Eu quero treinar os funcionários para desenvolver melhor um tipo de projeto. Então, assim, na área empresarial já se utiliza há bastante tempo. E na área de educação, né? 2010, assim, é um bebê ainda, né? Mas começou-se a utilizar essa metodologia de ensino. Eu mesmo, enquanto professor, como a professora doutora Luciane colocou, já uso isso aí há muito tempo, tá? Muitos anos, desde 2011, 13, por aí, eu já costumava utilizar algumas dessas atividades. É claro que hoje, as plataformas, né, elas tornaram esse processo muito mais simples para a gente, professor, desenvolver essas atividades. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou apresentar aqui, tem muitas plataformas, e elas facilitam muito o nosso trabalho. Porque, assim, uma vez entendido quais são os objetivos de aprendizagem, aí, sim, como construir o jogo? Como jogar esse jogo? O que eu vou precisar? Vou precisar... E tem uma questão importante, hein? Que vai nos ajudar a resolver um problema agora recente. A questão do uso do celular na sala de aula, o uso do celular na escola. Então, assim, é uma metodologia que pode ajudar muito as escolas, os professores, a desenvolver o uso consciente, né, do celular, tá? Porque as plataformas, elas podem ser utilizadas pelo celular, pelo computador, pelo tablet, enfim. Então, é uma maneira, de fato, de... Olha, estou com um problema na minha escola de utilização do celular. Então, está aqui uma possível solução para esse problema. É claro que aí tem que estudar, tem que, né, compreender o que é gamificar, porque aí sim você vai poder utilizar isso aqui como um objetivo de aprendizagem, enfim, tornar a aprendizagem mais divertida. Essa é a ideia principal. Vou até escrever essa palavrinha aqui, ó. Diversão. Tá? O que está por trás de gamificar é isso aqui. Mas não é só a questão da diversão por divertir, é a diversão com sentido pedagógico, tá? Então isso aqui é importante a gente colocar aqui para vocês. Legal. Algumas questões, né, importantes sobre a gamificação. Olha só. Então, como eu disse, gamificar é motivar a aprendizagem. E para isso, a gente precisa ter alguns elementos para que eu faça, para que eu possa, né, na verdade, criar um game que realmente vai atingir os meus objetivos.
Porque, por exemplo, vou colocar um jogo aqui, eles vão jogar e ponto final. Só para passar o tempo da aula, né? Falta 20 minutos para terminar a aula, então vou colocar um jogo aqui. Tem um jogo que os meninos, por exemplo, vou conectar aquele dinossaurinho da internet. A internet não funciona, aí aparece o dinossauro ali, enfim. Isso acontece muitas vezes quando o professor está fazendo alguma atividade, né, em laboratório e tal. A internet acaba falhando, pronto. Aí aparece o joguinho, tá resolvido. Ok, ali é um jogo, né, por jogar. Não tem sentido nenhum. E essa não é a nossa ideia. Nossa ideia é que aquilo ali tenha realmente um sentido para que eu possa, né, desenvolver o meu objetivo de aprendizagem. Então, uma questão importante aqui, algumas etapas importantes para a gente. Vamos lá. Material. Qual que é o material que você vai usar? Vai ser, por exemplo, um site da internet? Vai ser então vou pôr aqui, um site, um aplicativo. Deixa eu arrumar esse microfone aqui, porque... Aí. Então, um site, vai ser um aplicativo. Ou eu vou construir um jogo físico também? Eu posso fazer isso, tá? Posso construir um jogo físico. E aí, você pode utilizar alguns elementos que a gente tem aí hoje, por exemplo, você pode usar as IAs aí para poder te ajudar a pensar num jogo para aquele conteúdo que você está ministrando. Porque às vezes não é tão simples assim criar uma atividade gamificada para aquele conteúdo. Vou dar um exemplo meu, da área de matemática. Como criar um game para ensinar monômios, que é o terror dos alunos da matemática. Então, assim, aí você pode utilizar desses recursos para que você possa, né, criar um jogo para, de fato, despertar o interesse do aluno ali, tá? Então, o material é uma questão bem importante para a gente ficar atento. Já falei da questão dos objetivos, né? Isso, aqui, eu sei que isso que eu vou falar aqui é difícil, né? Prever comportamentos. Como assim prever comportamentos? É porque você tem que... Uma coisa simples, olha só. Quando a gente utiliza essas plataformas, elas têm um lugar lá onde o aluno coloca o nome dele. Às vezes o aluno não vai se sentir bem colocando o nome dele. Você pode permitir que ele coloque um apelido, por exemplo, ou até mesmo a própria plataforma, ela já gera um apelido, né? Aí é claro, se for usar apelido, você tem que dar aquelas orientações básicas, né, para utilizar apelidos, né, adequados ao ambiente escolar. Então, assim, essa é uma questão simples. Nossa, se o aluno não quer usar o nome, ele vai poder colocar outro? A plataforma já gera um nome automático? Então, isso é um tipo de prever comportamento. Outra questão, às vezes, quando a gente vai fazer essa atividade prática ali em sala de aula, às vezes gera muito barulho, viu, gente? Os meninos, quando começam a jogar, aí eles acertam e, né, começa a gritar e tal, vira aquela coisa. Então, assim, é bom, às vezes, né, você tá na sala de aula do lado, já conversar com outro professor ali, ou então você já faz isso como um combinado com seus alunos. Olha, pessoal, eu sei que jogar é importante, é legal, vocês gostam, mas a gente está na sala de aula, não vou poder ficar gritando aqui na sala de aula. Então, quando eu estou falando de comportamento, eu estou falando nesse sentido, sabe? Estar atento a essas questões relacionadas, né, ao que o jogo pode gerar, tá? Então, algumas dicas importantes. Outra coisa, aqui vou dizer o seguinte, conhecer seus alunos. Eu falo assim, nossa, mas começou agora. Eu, por exemplo, comecei a semana passada. Eu não conheço meus alunos, mas eu posso fazer um game para eu conhecer o meu aluno. Eu posso já pensar num tipo de game que eu quero já extrair algumas informações do meu aluno, para que eu possa, né, conhecer ele melhor. Então eu já posso pensar numa estratégia de um game para eu conhecer ele melhor. Outra questão importante, por exemplo, ainda dentro lá de prever comportamentos. Olha, esse jogo pode ser trabalhado em dupla ou é melhor trabalhar individual? Então isso também você já tem que pensar, né, antes de você executar a atividade. Quando... É engraçado, né? Às vezes eu faço em dupla e às vezes eu faço individual. Aí tem jogo que os meninos pedem assim, não, a gente quer fazer em dupla, né? De matemática, né? Eu quero fazer em dupla. Eu faço assim, não, hoje a gente vai fazer individual. Aí quando eles não esperam, eu vou lá e faço em dupla. Às vezes eu faço até em trio, já fiz também.
né? Inclusive porque você não tem, por exemplo, equipamento suficiente. Às vezes você não tem equipamento ali suficiente para poder... Nem todos os alunos, por exemplo, se for o caso do uso do celular, nem todos os alunos vai ter. Aí um deles tem, por exemplo, e aí você utiliza. Mas é claro, né, gente, se for utilizar o celular, você tem que seguir todas as orientações, né, ainda mais agora que é proibido o uso do celular na educação básica. Então, assim, você tem que ter esse processo muito claro, a coordenação tem que estar atenta, né, tem que estar sabendo de tudo que você vai fazer, para, enfim, fazer tudo que é necessário, informar os alunos, informar pais, toda essa situação, tá? Então, é importante a gente ficar atento com isso. Então, conhecer os seus alunos. Você pode criar, inclusive, né, um game para isso, para você conhecer seus alunos, tá? Legal. Vamos lá. Certo. O grande objetivo, então, da gamificação é, como eu tinha colocado anteriormente, a diversão. Aí, quando você for criar o seu game do seu conteúdo, eu, por exemplo, vou criar um game sobre... eu vou dar exemplo de matemática, viu, gente? Vocês me desculpem. Eu vou criar um jogo sobre frações, por exemplo. Aí eu vou criar esse jogo, será assim, o que eu tenho, né? O que eu tenho aqui que... Gente, a minha letra é muito feia, tá? O que eu tenho aqui dentro de frações que é divertido os alunos saberem, é divertido os alunos conhecer. Então, assim, o próprio conteúdo que você vai gerar a atividade, você tem que já pensar nessa estratégia. Falar, nossa, mas gamificar, eu preciso de diversão. O que eu tenho de divertido, por exemplo, dentro de frações? No meu caso, história das frações, como as frações surgiram. Então, tudo isso são motivadores, né, para você buscar essa diversão. Porque se for para jogar sem a diversão, acaba que aquele princípio inicial lá, que é enganjar os alunos na aprendizagem, o seu jogo não vai atingir esse objetivo. Tá? Então, é importante a gente estar atento a isso. Buscar dentro do seu conteúdo, dentro da atividade que você está fazendo, né, diversão. Tá? Então, esse é um fato também. Agora, vamos lá. Outra questão importante aqui, ó. Opa. Ferramentas, gente. Né? Ferramentas. Quais ferramentas eu vou usar? Essas ferramentas, elas são grátis? Elas têm limite de uso? E geralmente, pessoal, tem, viu? Esse é um problema, tá? Que essas ferramentas, geralmente a versão grátis, ela tem um limite de uso. Por exemplo, vamos supor, tem o Kahoot, a versão grátis do Kahoot. Tem uma outra aqui que é o Quizzes, que inclusive eu vou logar pra gente dar uma exploradinha. Tem um limite. Quantos quizzes que eu posso fazer, por exemplo, por mês? Quantos alunos pode jogar ao mesmo tempo? Mas tem algumas estratégias, né, para você tentar utilizar o máximo possível. Você faz cadastro, né, com outras contas de e-mail, tá? Vamos supor, uma dica aqui, ó. O jogo permite até 30 alunos, aí você tem 35. E aí como que você faz? Simples, põe jogar de dupla. Aí você vai reduzir a quantidade de usuários que vai estar jogando ao mesmo tempo, tá? Então são estratégias que a gente pode traçar para desenvolver o game, tá? Para desenvolver o jogo para o meu objetivo que eu estou buscando. Então o game pode ser, ele pode ser, né? Uma característica muito importante também da gamificação, gente, a gente precisa estar atento, né, ao feedback. O feedback é fundamental. E as plataformas, elas nos ajudam, porque muitas, elas já têm o feedback prontinho para você. Aí, o que acontece? Essa que eu vou te mostrar, por exemplo, ela tem a parte relatório, gente, sensacional. Ela vai dar o que cada aluno acertou, o que cada aluno errou, quanto tempo que gastou. Então, assim, o feedback, ele é fundamental. Eu preciso buscar, né? Aí você fala assim, nossa, eu vou fazer um jogo, né, físico. Lembra que eu falei que a gente podia construir um jogo aqui, físico? E aí fala assim, nossa, como é que eu vou dar o feedback? Aí o que você pode fazer, por exemplo? Uma coisa simples. Você pode fazer, por exemplo, aqui uma tabelinha assim, ó.
Gente, uma coisa que os meninos adoram. Aí você põe aqui, ai meu Deus, eu vou ter que desenhar essa coisa feia aqui, mas vamos lá. Vou desenhar aqui, sei lá, um emoji, né? Nossa, que emoji é bonito, né? Aí você pode colocar, né? Faz uma folhinha lá com isso. E aí você já deixa os emojis ponto, colorido e tal, como adesivo, enfim. Aí é sua criatividade. E aí, por exemplo, o aluno fez aquela atividade, e aí você entrega, olha, foi em dupla, foi individual, enfim, em grupo. E aí ele vai ter que colocar lá, por exemplo, né? Algumas situações, e ele vai colocar lá o emoji, que representa algum objetivo, tá? Então, mesmo que seja físico, você pode trazer estratégias, tá? Porque uma das questões importantes também para gamificar é a recompensa que você vai dar. Ah, terminei o jogo. Quem ganhar vai ganhar o quê, por exemplo? Aí você pode usar das suas estratégias para você, né? Obviamente, o objetivo não é premiar o aluno, porque o objetivo é aprender, desenvolver aprendizagem e tudo mais. Mas você pode utilizar alguma estratégia também, né? Eu já utilizei, por exemplo, assim, eu não gosto dessa estratégia de ficar dando nota, tá? Pode ser, pode, mas eu particularmente não gosto. Eu prefiro outras situações. Por exemplo, olha, a dupla que foi vencedora, sei lá, em um determinado momento vai poder indicar um vídeo para a gente assistir, um filme para a gente assistir. Usa o aluno para poder te ajudar a construir sua aula também. Então, assim, é uma estratégia simples, mas também que faz sentido, tá? Aquela dupla que foi vencedora, né? Ou aquele aluno que foi vencedor, aquele grupo que foi vencedor. Gente, tem muita estratégia para a gente utilizar para poder, né, fazer com que o aluno se sinta motivado também a participar, não só pela questão da aprendizagem, obviamente, mas também você pode usar outros estímulos que te ajudam. Lembrando que eles não são o principal, mas eles podem também te ajudar a desenvolver as suas atividades. Deixa eu tirar esse desenho feio da tela aqui, né? E aí, o que que acontece? Então, esses são alguns princípios importantes para a gente estar atento, tá? Bom, eu acho que de forma geral eu apresentei assim o que é importante, né? Os fatos importantes para a gente estar atento quando se trata de gamificar. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar minha tela aqui, vou colocar outra tela para eu apresentar uma plataforma para vocês terem um pouquinho de conhecimento de algumas questões, tá? Deixa eu só tirar a tela aqui, aí eu já volto, tá? Estou preparando aqui. Pronto, agora vocês estão vendo a minha tela. A primeira plataforma que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a que eu utilizo assim 99,99% das vezes, é só organizar minha mesa aqui porque tá uma bagunça. Legal. A primeira plataforma então é a plataforma do Quizzes, tá? Com 2 Z's no final. Quizzes. É uma plataforma gratuita, tá? Deixa eu só mudar um negócio aqui na tela para ver se fica melhor para vocês. Aí. É uma plataforma gratuita, tá? Que, inclusive, ela tem integração com outras plataformas, né? Uma das plataformas que ela tem integração é essa plataforma aqui, ó, que é a plataforma do Google, que é o Google Sala de Aula. O que isso significa dizer? Que, por exemplo, eu posso fazer uma atividade no Quizzes, compartilhar ela dentro do Google Sala de Aula, e os alunos entram no Google Sala de Aula e respondem aquele quiz. Aí é claro que esse controle de relatório, o que fez, o que cada um fez, enfim, do feedback, fica dentro da plataforma do Quizzes, tá? Na verdade, o Google Sala de Aula aqui é só uma ponte, né, para você fazer com que o aluno responda. Mas o que eu vou mostrar aqui hoje é independente de Google Sala de Aula, você utilizar diretamente, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, Quizzes, deixa eu tirar esse negócio aqui. Aqui eu já estou logado, mas aí é só você entrar com seu e-mail, criar a conta e tudo mais, tá? É tranquilo esse processo. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês, inclusive, como eu falei que eu uso muito isso daqui,
eu acabo que eu atinjo aquele limite que eu falei que tem, rapidamente. Aí eu falei, poxa, isso aqui é uma ferramenta de trabalho que eu utilizo sempre. Então acabei que eu comprei uma versão paga, né? Uma versão premium. São $4 por mês, vai dar aqui hoje o quê? 20, R$ 25 mais ou menos por mês dessa plataforma. Mas aí ela destrava um monte de coisas, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar com a minha conta gratuita, porque aí vai ficar mais fácil, aí eu mostro realmente o que está grátis, tá? Fica melhor assim. Vou fechar ali. Então, partindo do princípio que eu vou acessar com a minha conta grátis. Vamos ver se ele vai carregar ela aqui. Não carregar, eu trago outro navegador. Não, pera aí, deixa eu trazer outro navegador aqui que fica mais fácil. Pronto, aqui, ó. Pronto. Então, pesquisar aqui no Google. Quizzes. Cliquei aqui. Aí pede aqui para fazer o login, né? No caso aqui eu vou fazer o login com essa conta aqui. Certo, aqui já é a conta grátis, tá? Aqui eu já passei pelo cadastro e tudo mais, aqui já é a conta gratuita. Legal. Aí nessa plataforma aqui, pessoal, eu tenho algumas questões bem legais. Olha aqui do lado esquerdo. Deixa eu dar um zoom aqui, né, para ficar melhor para vocês. Aí aqui eu tenho alguns elementos. Eu tenho o explorar, que você vai ver que é super, mega interessante essa aba de explorar. Eu tenho aqui a minha biblioteca dos quizzes, né, que aqui das atividades gamificadas que eu crio, ela já fica separada nessa aba para mim. Lembra que eu falei que uma das questões importantes é relatórios? Gente, tem relatórios aqui sensacionais, ó. Muito bons. Aí eu tenho aqui, lembra que eu falei de turmas, que dá para criar uma turma vinculada com o Google Sala de Aula? Então tem esse controle aqui. E olha só o que eu tenho também, ó, quizzes aí. Ou seja, eu posso criar uma atividade gamificada com o auxílio de inteligência artificial, essa plataforma que tem. Então ela já te ajuda nesse sentido, tá? Ela oferece ferramentas de inteligência artificial. Aqui, gente, vai ser só um overview rapidinho, porque para eu explicar essa plataforma aqui, eu precisaria de pelo menos umas 2 horas de aula para eu explicar detalhadamente como é que você cria as atividades, como é que você faz com seus alunos. Mas a minha ideia aqui é motivar vocês a pesquisar, descobrir sobre essa plataforma, sobre outras. Essa é um Quizzes, o Kahoot, tem o WordWall, que é uma plataforma também sensacional para criar atividades, tem versão gratuita também. Depois desses nomes, eu passo tudo para a professora Luciane e ela passa para vocês, tá? Porque é muito nome para vocês ir anotando. E aí vocês podem explorar, podem pesquisar, tá, sobre essas plataformas que elas vão ser, tem certeza, se vocês quiserem utilizar mesmo, como isso, metodologia de ensino, nos trabalhos de vocês, nas aulas de vocês, essas plataformas são as iniciais, tá? Quizzes, Kahoot e WordWall, são as 3 que eu considero, assim, mais completas e todas elas têm versão gratuita para você utilizar, tá bom? Então aqui, conhecido esse menu lateral aqui, vamos então entrar nessa tal aba explorar aqui. Eu vou clicar nela. Aí, ó, eu já tenho aqui alguns que ele traz. De novo, eu com exemplos de matemática, tá? Desculpa, mas cabeça de matemática é difícil. Então você vem aqui, ó, frações. Posso pesquisar em português. Ele sugeriu ali em inglês, mas eu posso pesquisar em português, ó. Ele já vai trazer várias atividades sobre frações prontas. Por quê? Toda vez que você... Aquele negócio, né? Toda vez que você cria a sua conta gratuita, cria suas atividades, elas automaticamente são disponibilizadas para todas as pessoas que acessarem a plataforma. Se você não quiser isso, da sua atividade ficar pública, aí você tem que pagar uma versão, aí não tem jeito. Mas se você utilizar a versão grátis, a sua atividade vai acabar disponibilizada para todos que fizerem o cadastro e acessar a plataforma, tá? Eu não vejo isso como problema, mas tem pessoas que veem isso como um problema sim. Aí, nesse caso, para você se livrar desse problema, você tem que pagar a plataforma. Aí não tem jeito, tá bom? Então aqui, ó, você viu, uma pesquisa rápida já trouxe um monte de atividades. Eu vou entrar em qualquer um aqui, vou dar um clique aleatório, daquelas lá que ele sugeriu para mim, a partir da minha pesquisa. Aí aqui é só para a gente entender, ó. Aqui é mais para explorar mesmo, né? Aí, ó, eu venho aqui, eu tenho algumas informações, né? Aqui eu tenho o título da minha atividade gamificada, né? Eu tenho aqui algumas ferramentas que eu posso complementar, que eu posso melhorar,
que eu posso recriar a partir desse aqui. Então, eu posso pegar isso como referência e criar outras, tá? Ele já me oferece aqui, ó. Eu posso, inclusive, esse íconezinho... Nossa, eu acho que não sei se eu consigo aumentar, mas vamos ver se eu consigo. Pera aí. Consigo. Esse íconezinho aqui, ó, vou fixar ele aqui, ó. Ele indica que essas 3 estrelinhas aqui, que é a inteligência artificial. O que ele vai fazer? Ele vai analisar esse que está pronto e vai sugerir outras a partir dele. Então, você usou um como modelo, aí a partir daquele modelo ele cria novos, tá? Então, tem esse recurso. Se tiver em inglês, ele também tem a ferramenta para você traduzir. Então, tem essa opção. Flashcards. Nossa, isso aqui, gente, flashcards é muito legal. Que, inclusive, flashcards serve para você utilizar em qualquer tipo de componente curricular, tá? A minha menina, ela adora estudar por flashcards. Ela gosta de... Ela escreve, né? Ela faz os flashcards manual, aí ela usa a plataforma para transpor, ou então ela entra em plataformas que já tem os flashcards dos assuntos que ela está estudando. E aí ela aprende, gosta muito de utilizar também essa metodologia de flashcards, tá? Tá, beleza. Então tem essas ferramentas aí que eu posso melhorar, né? O que já está pronto. Aí eu tenho mais algumas opções aqui também. Eu posso adicionar perguntas semelhantes, né? Corrigir erros, traduzir para outro idioma. Então, isso aqui para o professor, né? Sei lá, de espanhol, professor de inglês, enfim. Tem esses recursos aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, não, mas saibam que tem. Aí vamos supor que eu vou jogar. Vamos entender isso. Peguei esse aqui, é esse mesmo, já dei uma olhada aqui e tal. E já vou jogar. Só que antes de jogar, tem algumas configurações que a gente tem que ficar atento aqui do jogo, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu dar o tal zoom aqui para ver se fica melhor aí, vai. Aí, ó, cada uma das perguntas, ó, você tá vendo que tem um tempinho aqui? Esse é o tempo que ela vai ficar na tela para o aluno responder. Então, essa é uma coisa que você tem que prestar atenção. Não só aqui, em qualquer outra plataforma. Quanto tempo que o aluno vai ter, porque o tempo também é um fator. É um fator crucial, inclusive, dentro de gamificação. Se o tempo for muito extenso, às vezes aquela atividade perde o objetivo. Mas se o tempo for pouco, também o aluno não conseguiu ler, não conseguiu pensar. Mas então o tempo é um fator que você tem que ficar atento quando você trabalha com esse tipo de atividade, tá bom? Então esse aqui já vem configurado padrão, 2 minutos. Mas eu posso mudar isso? Ó, aqui tá a questão, tá vendo? Tem aqui a fração, tal, tá perguntando qual que é. Aqui ele já vem, né? Porque esse aqui a gente pegou pronto. Já vem marcado qual que é a alternativa correta, beleza. Aí eu posso editar e mudar qualquer um que eu quiser aqui. Aí, eu tenho, nesse caso aqui, são 10, né? São 10 perguntas que tem aqui para mim. Aí, se eu quiser alterar o tempo, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que usar esse botãozinho que tá vendo ali, ó, copiar e editar. Vou clicar nele, ó. Aí ele vai permitir eu editar aquele que eu peguei pronto. Aí aqui dentro, ó, tá vendo que... Tá muito ruim para vocês, eu fico sempre preocupado com o zoom. Mas vamos lá, ó. Aqui tá vendo que tem o tempo ali, ó. Aí eu posso alterar esse tempo aqui, ó. Ele tem algumas opções, 10 segundos, 20, 30, então ele tem algumas. Na versão grátis eu tenho mais limitação, né, quanto aos tempos. Na versão premium você tem mais opções de tempo ali, tá? Mas cabe a você também analisar bem a atividade que você está fazendo para você determinar um tempo justo para o aluno fazer, certo? Legal, então não vou entrar em detalhes aqui de edição, vamos jogar. Aí, ó, presta atenção aqui que você tem que ter esse botãozinho aqui ativo, que é o publicar. Não adianta eu pegar uma que a gente fez, vamos recapitular aqui. Eu peguei uma pronta, digamos que eu editei, modifiquei, mexi nos tempos aqui e tudo mais. Deixa eu mexer aqui, só porque senão depois vai... Deixa eu colocar aqui só 20 segundos também. Aqui, ó, ele já te dá a opção, mudar para todos, pronto. Vamos lá. 20 segundos. Mudança para todos. E deveria estar aplicando em todos, tá? Mas enfim, então ajustei o tempo, aí eu tenho que clicar nesse botãozinho de publicar. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo disponibilizar esse jogo para o aluno jogar. Tá bom? Então tem que clicar no publicar, aí ele volta para aquela tela lá e eu tenho o comece agora. Antes de começar agora, que tal dar uma espiada para ver como que fica o jogo para o aluno? Porque eu estou vendo o jogo na versão do professor. Como é que fica para o aluno? Só você clicar nesse botão aqui, ó, visualizar. Aí ele vai vir aqui, ó, visualizar como aluno, tá vendo? Ele tem essas opções, e tem inclusive, né, até a questão de acessibilidade, tá, galera? Eu posso ativar esse botãozinho aqui, que ele vai ler a pergunta. Isso é bem legal também, tá?
As plataformas têm essas opções. Aí ele fala aqui, por exemplo, tem memes, né? Então você pode incluir essas coisas aqui. Intensificadores, o que é isso? Às vezes, por exemplo, 10 perguntas, o aluno errou uma. Aí ele deixa o aluno voltar e tentar fazer aquela, se você ativar esse recurso aqui, ó, de intensificadores. Ou então, por exemplo, o aluno respondeu aquela muito rápido, ele ganha, sei lá, mais 50 pontos por aquilo. Então, a própria plataforma já tem. Então, por isso que é importante você conhecer bem a plataforma, estudar uma coisa que às vezes as pessoas não fazem. Entrar na plataforma e estudar a parte de documentação, né, para ver o que é, como é que pontua cada coisa direitinho, porque entendendo isso, aí você vai explorar tudo que a plataforma oferece, tá bom? Então tá, vamos visualizar aqui como aluno, vamos deixar isso tudo ativado aqui, ó, e tem um design aqui, talvez não sei, começa, tá vendo? Tem uma musiquinha, não sei se vocês vão estar ouvindo, mas só para vocês verem. Então essa é a fraçãozinha, né, que está perguntando qual é a fração, é representada pela parte colorida da imagem. Então tem que ler, ó, eu consigo colocar, né, nas alternativas imagens, eu posso colocar lá no enunciado, então tudo isso são recursos que a gente pode colocar dentro das nossas atividades, tá? Aí, por exemplo, então aqui, ó, marcar aqui, ó, acertei, beleza. Ó, lembra que eu ativei o meme? Colocou um meme. Aí às vezes é bom a gente prestar atenção porque traz em inglês, tá? Então, ó, o termo superior de uma fração é chamado de quê? Vamos errar para a gente ver aqui? Vou marcar isso aqui. Eu errei. Assim, você pode configurar para ficar essa musiquinha de fundo. Se você quiser, você pode tirar, tá? E aí a gente vai avançando no nosso jogo. Então essa seria a versão do aluno, tá bom? Só para você ter uma noção. Aí agora você é o professor, você vai jogar com o seu aluno. Aí para a gente terminar essa parte aqui, né, para liberar também para vocês fazerem pergunta, tá? Começar agora. Quando eu clico nessa opção, ele vai me dar alguns modos de jogar. O que é esse modo clássico, que é o primeiro? É assim, aparece a pergunta para o aluno, aí tem o tempo, vamos supor, a gente colocou 20 segundos. Aí acaba o tempo, aí para vir a próxima pergunta, o professor que ativa no computador, no celular, no tablet que estiver usando. Aí vem a próxima pergunta, aparece para todos os alunos. Ou não. Aí eu tenho outras formas de jogar. Por exemplo, aliás, na verdade eu falei o contrário. Esse aqui é no ritmo do instrutor, que o professor que vai chamando. Gente, quando a gente faz isso aqui na sala, virou um AUE. Experimenta para vocês verem. No ritmo do instrutor, eu vou chamando as próximas perguntas. O modo clássico aqui é justamente que o aluno vai fazendo. Deu os 20 segundos, aparece a próxima, ou 30 segundos, o tempo que você deu ali, ele vai chamando. E tem um negócio legal, por exemplo, se a pergunta foi muito fácil, os alunos respondeu antes de dar aquele tempo total, ele já chama a próxima pergunta para todo mundo. Então tem esse detalhe também, é bem legal, tá? O Kahoot também tem isso. Quando os alunos terminam antes do tempo que você programou, ele já vai e chama a próxima pergunta, tá? Ou não, aí até dar o tempo, mesmo aí tem algum aluno que não fez, aí perdeu a vez, vai para a próxima e não tem como voltar ali para fazer, tá bom? Então aqui não vou entrar em detalhes sobre cada. Esse aqui tem tem um modo em equipe. Gente, o ano passado a gente fez isso aqui com algumas escolas, sei lá, acho que foram umas 12 escolas, sei lá, quase 200 alunos, e fizemos uma Olimpíada e tudo mais. Gente, foi sensacional, assim, ver os alunos. Aí eles montavam as equipes, tinha a mesa, né, na frente, assim, do auditório, os alunos jogavam, tinha um computador para eles ali, aparecia pergunta. Aí eles tiveram premiação e tudo mais. Foi muito legal essa atividade, viu? Foi muito enriquecedor. A gente utilizou, nesse caso, esse modo equipe, que aí vários alunos, né? Gente, tem muitas possibilidades aqui, tá? Esse modo papel, galera, é bem legal. O que é o modo papel? Não sei se vocês... Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela maior. Não vou conseguir, mas enfim. Não vai adiantar. Mas olha só, o que esse modo papel faz? Aqui, ó, como se tivesse um gabarito. Tem a letra A, letra B, letra C e letra D. Aí se você colocar o papel assim, será que eu tenho alguma coisa aqui para servir de papel? Tem. Digamos isso aqui. Se você colocar o papel assim, ó, digamos que aí é a letra A. Se você virar assim, ó, é a letra B. Aí se você virar de novo, é a letra D. Aí você imprime esse card e aí você entrega para os alunos. E aí no celular, do tablet, por exemplo, do professor, esse é legal que você precisa só do equipamento do professor, tá? O aluno fica com o papel e aí aparece lá no televisão, no projetor, a pergunta, aí o aluno levanta, né, o papel na posição que ele achar. Letra A, letra B, letra C, letra D. Então com o papel você consegue jogar com os alunos também, tá? Então esse é
modelo bem legal também de fazer. Ele já imprime esse card, ele já gera o card PDF, você imprime, e aí você entrega um para cada aluno. E aí a gente pode jogar desse jeito, com o papel. E aí só o professor utiliza o dispositivo dele. Isso é bom porque às vezes não tem equipamento para todos os alunos jogarem, né? Então você permite eles fazerem isso. Tô acabando, tá, gente? Rapidinho. Então esses aqui são os modos de jogar. E aí quando você vem aqui, ó, deixa eu escolher esse modo do instrutor. Quando você vem aqui clicar no começar, olha só como é que vai ficar a tela. Isso, aqui é importante. Aqui, por exemplo, se o aluno estiver usando o dispositivo dele, o celular dele, ou que seja o computador, ou o tablet, que seja, tem duas formas de acessar. Eu posso acessar por esse link, tá vendo? joinmyquiz.com, ele digita no navegador, aí vai pedir um código. Esse código, tá vendo esse número aqui, 293087? Quando o aluno digitava, aparecia uma telinha para ele lá, para ele colocar o nome, o apelido, lembra aquela questão que eu falei para vocês? Aí ele acessa. E importante que esse código aqui só vale nesse jogo. A hora que eu encerrar o jogo, esse código não vale mais. Acabou. Então, a próxima vez que eu for jogar de novo, ele gera um outro código. Isso é por questão de segurança, né, pessoal? Também para facilitar a nossa vida aí, para ter controle melhor. Então, joguei uma vez, aquele código só vale aquela vez. Ele não vale para utilizar depois. Tá bom? E aqui ele tem a opção também, né? Você compartilhar via WhatsApp. Poderia ter feito um aqui, mas como a gente tem um tempo pouquinho, né? Seria bem legal vocês poderem jogar e a gente ir fazendo aqui, tá? Mas legal. Então, aqui eu encerro a minha parte, né, de apresentação, do conteúdo, né? Enfim, um pouquinho da plataforma. Vou tirar a minha tela aqui, vou voltar o pessoal aqui rapidinho, só um instante. Eu fiquei daqui, nossa, até pipocando e conversando com o pessoal no nosso grupo, né? Kleber, você trouxe um monte de elementos que a gente já tinha começado a discutir em sala de aula, né? Eu acho que o objetivo, você frisando, né, a importância do objetivo, porque jogar para quê, né? Jogar, qualquer pessoa joga na sua casa, independente do que por que ela está fazendo aquilo. E aí, quando você fala, não, é pedagógico, a gente tem que ter objetivo, o objetivo tem que estar explicitado, porque eu estou fazendo determinado jogo para isso, né? Então, isso é muito importante, né, para nós que estamos pensando, né, nessa perspectiva do pedagogo, e o pedagogo é isso, né, voltado para a aprendizagem, e aí estabelecendo objetivo, e aí vamos brincar, né, essa ludicidade que traz, né, o jogo. A Júlia tinha dito isso no começo, né? Ela, desde pequena, gostava de jogar. E você falou da sua filha, meu neto também, nós estudamos jogando, porque ele também tem esse instinto, né, do jogo, da ludicidade. Então, isso é muito importante, né? E a diversão. E não descartar o jogo físico, né? Eu sou professora da educação infantil, alfabetizei a minha vida inteira. Então, o jogo físico também é muito importante. Jogar com os meninos, com as cartelinhas feitas de cartolina, de sei lá do que, né? A gente fazia, naquela época, eu sou jurássica, né? Então, na minha época, a gente não tinha grana para fazer muita coisa, a gente pegava caixa de papelão e cortava e fazia os jogos, né? Dominó, jogo de trilha. Então, existem várias maneiras desse jogo estar, e a gamificação não descarta isso. Mas, ao mesmo tempo, também traz a inteligência artificial. Achei isso também muito interessante, porque a gente tem visto a inteligência artificial como algo muito ruim, e eu acho legal pra caramba. Nós tivemos uma apresentação de trabalho essa semana na turma do Noturno, e elas usaram a inteligência artificial. E eu vi que tinha usado a inteligência artificial, mas elas não usaram a inteligência artificial daquela coisa do print, do copy, não. Elas usaram para ter instinto, ter sugestões que ampliasse a visão do que elas estavam estudando. Então, a inteligência artificial, ela pode sim contribuir, nos ajudar a construir algo muito melhor do que aquilo que a gente está propondo, né? Então, as ferramentas, né, eu acho importantíssimo.
Eu sou de um tempo muito analógico, então para mim tudo é muito difícil. Inclusive abrir uma sala, né, de streaming, para mim isso ainda é muito difícil. Mas quando diz das ferramentas e a amplitude que as ferramentas têm, isso é muito legal. E aí eu fiquei aqui pensando assim, né? Esse povo dessa geração tem toda uma curiosidade sobre essas tecnologias. Então, em se embrenhar mesmo, a usar, a estar naquele lugar, né? A fazer, a experimentar. Eu acho isso muito interessante. E uma coisa que nós temos alguns períodos aí discutido é sobre a premiação, né? Inclusive, lá no nosso grupo, a gente brincando lá. A Júlia, lembrei de você, Paulo. Nós, todo mundo lembramos do Paulo, porque o Paulo estava falando sobre isso, né? Sobre premiar no final e tudo mais. Acho que você trouxe uns elementos muito interessantes do que a gente tinha discutido em sala. Aquele exemplo que você deu, os meninos que ganharam indicam uma leitura, indicam um filme, né? Isso, joia. Então, é uma forma de estar lidando com a aprendizagem, que é o nosso foco, e também incentivando, né, a que eles também participem desse negócio todo, né? E aí, aquela coisa da plataforma em inglês, que também pode ser um entrave, né, para a gente. E a hora que você fala, não, a plataforma está em inglês, mas ela também é autoinstrutiva, né? Intuitiva, porque muito do que a gente faz no celular é seguir aquela ordem, né? Aquele fluxo que vai chegar até lá. Eu fiquei aqui apaixonada, queria que a gente tivesse a possibilidade de você vir aqui, sentar com a gente no laboratório e a gente pudesse assim, experimentar Isso é tudo muito isso. legal. Ai, nossa, é o sonho, né, gente? Né, Júlia? É um sonho, né? Vamos pensar, né? Como fazer esse sonho se tornar real, né? E aí, assim, o que é um pedagogo que vai trabalhar com games, né? E você personifica isso para a gente poder entender um pouco mais, entender como isso é importante. E o trabalho em equipe, né? Aquela pessoa que vai ser o diagramador, aquela pessoa que vai ser o, sei lá, que monta um layout. Então, assim, o trabalho na equipe é muito importante. E aí você frisou, na equipe o pedagogo está nesse espaço. Acho muito interessante, né? E achei fenomenal. Júlia. Bom, professor, eu achei excelente a sua fala, toda a explicação sobre as plataformas, principalmente. Essa questão de utilizar mesmo a IA como uma ferramenta de trabalho e não essa coisa que estão querendo demonizar a inteligência artificial, acreditam mesmo que vai roubar o lugar dos professores, sendo que, na verdade, sendo bem utilizada, ela vem para contribuir mesmo com o nosso trabalho. E eu queria comentar quando você falou sobre a proibição dos celulares. Eu acompanhei muito a discussão em algumas páginas de pedagogia no Instagram, os próprios alunos reclamando sobre a proibição do celular. Eles comentando que muitas aulas os professores passam atividades online para responder em casa ou até mesmo na sala. Então, já tinha esse movimento de professores que estavam utilizando do celular, do computador da escola, quando possível, né? Porque a gente sabe que não é uma realidade de todas as escolas ter o material tecnológico para ser utilizado pelo professor e a turma. E quando tem, às vezes são computadores muito antigos, né? Então o celular ele contribui um pouco, quando o aluno tem também. Né? O senhor falou sobre essa questão de nem todos os alunos ter, né? Não é uma realidade geral. Então, os próprios alunos eles já veem a necessidade de continuar utilizando o celular na sala de aula porque faz parte do cotidiano dele. Então, como conscientizar também os professores, os pais, do uso do celular com essa intencionalidade? Porque acredito que proibir não é a forma correta de agir, mas às vezes as pessoas acham mais fácil proibir do que também se conscientizar do uso correto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, para a gente também levar isso adiante no debate aqui nas escolas.
Tá certo. Antes de eu falar, vou só falar sobre os comentários que o pessoal colocou aqui. O Gabriel colocou que achou interessante a parte de acessibilidade, né? Que às vezes isso nem é levado em consideração, mas isso é um fator importante. Então, quando o professor for escolher uma plataforma, ficar atento se tem esses recursos, né? Para poder incluir todos os alunos. Qual que é a faixa etária, né? A Ana Luísa está perguntando qual é a faixa etária de trabalho com essa ferramenta. Olha, eu vou dar o meu exemplo. Eu já trabalhei com alunos do segundo ano do ensino fundamental até alunos do curso de pedagogia. Já trabalhei nessa fase. Tudo com essa mesma ferramenta que eu mostrei para vocês aqui, o quiz. Eu consegui trabalhar com os alunos pequenininhos até com os adultos tranquilamente. Então, acho que ela dá para se utilizar uma faixa etária bem ampla. O que vai fazer a diferença é a atividade que você vai montar, o game que você vai montar. Aqui eu peguei um exemplo pronto, tá, gente? Mas tem opção ali você criar o seu, do seu jeito, do zero. Você pode colocar imagem, você pode colocar vídeo, você pode colocar áudio. Não, e além de tudo, você pode personalizar o feedback. Para cada questão, tem como você gravar um vídeo para explicar aquela questão. É incrível a quantidade de opções que você tem ali. A Raquel colocou aqui, na educação tem o dia do brinquedo, né? E no ensino fundamental poderia ter instituído o dia do game. Nossa, ia ser a primeira a votar pro dia do game. Inclusive, nas atividades que eu estou fazendo com os meus alunos lá do sexto ano, a gente meio que fez isso. Tem uma data já, a cada 15 dias tem uma data já estabelecida para a gente fazer atividades de games. Então, assim, meio que já estabeleci com os meus alunos lá. E o bom também é que tem outros professores que começaram a fazer, também vão começar a fazer. Então vai ser um movimento bem legal. Então, Júlia, que eu vejo assim, a questão do uso do celular, né, tem um outro lado também importante que a gente precisa estar atento. Por exemplo, né, às vezes o que acontece? O momento do intervalo, o momento do recreio, que é o momento dos alunos assim, socializar, se alimentar, inclusive, né, no banheiro, tomar água, essas coisas, os alunos às vezes, né, pega o dispositivo ali e fica ali o tempo inteiro. Aí você chega na sala de aula, professor, posso beber água? Professor, posso ir no banheiro? Aí ele teve aquele tempo, mas aquele tempo que ele teve, ele ficou ali no dispositivo. Aí eu acho que é justo. Você, não sei se talvez proibir é a melhor palavra, mas conscientizar. Agora, em sala de aula, eu vejo assim que muitas das vezes, né, eu já passei por várias situações assim, você está na sala de aula, o aluno está ali embaixo da mesa, respondendo a mensagem no WhatsApp, vendo alguma coisa no Instagram. Então aí eu acho que não é um uso produtivo. Aí eu acho que precisa assim ter uma intencionalidade pedagógica, é necessário, né, o professor ter planejado a sua atividade para de fato realmente usar todo o poder que o dispositivo tem. Gente, o celular ele é muito poderoso, é um computador. Ponto final. O celular é um computador que você tem ali à sua disposição várias e várias possibilidades de aprendizagem. Mas aí é aquele negócio, o professor também precisa conhecer a coordenação pedagógica, a direção da escola. Então essa questão do celular, ela vai muito além, ela provoca formações, né? Eu não sei como é que isso funciona, eu queria descobrir, eu queria experimentar. Aí é aquela questão, a questão da formação continuada, ela é fundamental na carreira docente. Eu vejo que não tem como a pessoa ser professor, ser profissional da educação, sem ter uma formação continuada. Porque eu sou da matemática, eu falo assim, a matemática não muda. Muda sim, gente, as formas de ensinar, a forma de você abordar um problema, os recursos, toda hora vem recurso novo, tem coisa nova. Assim como para a matemática, para todos os outros componentes tem. Então eu vejo que a formação continuada é o caminho, principalmente nessa questão do uso do celular. Né, o uso responsável, o uso com intencionalidade pedagógica. Então, assim, no começo agora as escolas, gente, que eu tô, tá um caos, vou falar a verdade para vocês. É porque, assim, aí igual você falou, a questão da proibição, né, ela ativa vários gatilhos. Um dos gatilhos, tá proibido? Então vou fazer aqui agora, eu não quero saber, vou usar aqui. Então, assim, isso tem que ser feito com muita calma, com muita orientação, para que, inclusive, você tocou nos pais. Os pais também precisam orientar, porque tem pai que achar, não, é proibido, não é para usar e pronto. E vai nos dois lados, tá? Tanto na escola pública quanto na escola privada. Eu atuo nos dois e eu vejo. Tem pais da escola privada, às vezes ele chega e fala, olha, não quero que utiliza. Lá em casa ele não usa, que na escola também não é para usar. Então, assim, então são vários fatores, né, quando se trata do uso do celular dentro de sala de aula, né, dentro do ambiente escolar, vamos colocar assim. Então eu vejo que tem muito a se aprender e tem muito a se descobrir ainda. Bom, gente,
Quero começar, então, agradecimentos, né? Primeiro, agradecer a Júlia, que provocou na disciplina a gente estar discutindo essas questões, né? Aos colegas, aos discentes, colegas da Júlia que acompanharam, que puderam acompanhar, né, de forma síncrona, os que ainda vão assistir de forma assíncrona, né? Pelo empenho em descobrir e abrir o espectro das possibilidades que a pedagogia tem em espaços que vão além dos muros escolares. A gente tem, cada dia a gente está vendo que isso se alarga e isso se torna campo, o espaço de trabalho futuro, né? O Kleber já está trabalhando com isso, inclusive com assessorias, então isso é muito legal. A gente vê que o lugar do pedagogo ele vai cada dia mais se alargando. Então, a profissão docente, a formação docente se torna cada vez mais necessária, ao invés do que a gente fica pensando assim, não, professor é uma profissão em extinção. Não é. Cada dia ela está mais fortificada justamente por esses espaços, que está sendo utilizado por professor como Kleber, que é de vanguarda. Quando a gente nem falava nisso, ele já estava empenhado, né, em estudar, em aprender, em ensinar, que é outra coisa que eu acho muito importante, né? E aí, Kleber, te agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar conosco, ajudando, contribuindo, né, cada vez mais. E nós vamos pensar essa história de você vir aqui nas terrinhas tijucanas para fazer uma oficina com a gente, né? Quem sabe num círculo de cultura, nesses espaços que a gente tem aqui da pedagogia como um todo, que eu acho que a disciplina até fica pequena pelo tamanho do que seria isso, né? A gente poderia fazer com o curso todo. A gente vai pensar nisso, a Júlia também vai levar isso para a nossa coordenação, para a gente pensar uma coisa bem mais... Um prazer enorme. Obrigada, gratidão. Fica para você, então, seus agradecimentos e despedidas. Primeiramente, eu queria muito agradecer a professora doutora Luciane por me convidar para fazer parte, né? É uma honra para mim fazer parte da disciplina dela. Me sinto lisonjeado de poder discutir em outros espaços, né? Eu acho que, assim, esse trabalho da gente, professor, a gente está em vários espaços, você colocou a questão dos espaços, e o online acaba te permitindo você estar em outros espaços. Eu acho que isso é sensacional. Esses dias eu estava olhando um canal do YouTube antigo que eu tinha, né? Gente, eu fiz uma live em 2013 e eu falei, caramba, como assim, né? Tá lá gravado, registrado, né? No meu canal do YouTube. Realmente, você falou, realmente as coisas fazem muito tempo. E assim, foi uma honra, um prazer, Júlio, te conhecer. Parabéns por você provocar nesse movimento. E se for possível a gente estar presencialmente, vai ser, assim, incrível mesmo, porque aí sim a gente vai construir junto, vai discutir, ver outras possibilidades para a gente trabalhar, tá? Então, mais uma vez, professora Luciane, muito obrigado por me permitir estar no seu espaço. É uma honra. Bom, encerramos então esse nosso primeiro encontro, né? O primeiro webinar, com esse sucesso que foi. Agradecimentos a todos e até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.